eu sou um sedutor. Eu tenho que seduzir um aluno para acreditar numa ideia que eu tenho. Eu tenho que seduzir as agências de fomento para elas me darem dinheiro. Eu tenho que seduzir o referi que vai ler o meu artigo e vai avaliar se esse artigo é bom o suficiente para ser publicado. E depois que é publicado, eu preciso convencer o mundo que aquilo importa. Quando a gente fala em ciência, nem sempre as pessoas entendem qual é o impacto da descoberta científica sobre a vida. Porque a boa ciência some. Seu celular toca, ele diz onde você está, ele faz coisas incríveis, mas você não pensa qual é a quantidade de ciência e estudo e quantas horas foram gastas para desenvolver essa tecnologia. Você não pensa no satélite quando você usa o programa que te dá o caminho com o seu carro. Se você pensar, por exemplo, em ondas gravitacionais, o impacto imediato sobre a vida das pessoas é muito pequeno, mas isso pode ser muito importante no futuro. A questão é que a pesquisa não pode ser definida no seu princípio, no seu início, como útil ou inútil. Se você me pergunta qual é a parte útil da sua pesquisa, eu te digo, é tudo. O que a gente faz, basicamente, é usar a natureza como fonte de inspiração para criar moléculas com propriedades especiais. Eu tiro a substância que dá cor às flores e eu modifico essas substâncias químicas. Então eu modifico a estrutura para que elas tenham funções específicas. Que tipo de função? Elas entram dentro de uma célula e marcam um pedaço dessa célula. Elas são transformadas em nanoestruturas que são capazes de produzir hidrogênio com alta eficiência. Eu converto diretamente esses pigmentos em partículas muito pequenas que brilham, elas são fluorescentes. E o meu objeto de estudo são pigmentos de uma classe chamada betalaínas. As betalaínas são o pigmento da primavera, da buganvília. Então o que a gente faz é extrair esse pigmento, modificar esse pigmento. O problema é que em uma flor, em uma primavera, você tem uma quantidade tão pequena de pigmento que para eu estudar esse pigmento, eu tenho que matar todas as primaveras do mundo. Eu não quero fazer isso. Então o que nós fazemos? A beterraba tem um pigmento que é muito parecido na sua estrutura, na sua forma, com o pigmento da primavera. Então a gente extrai o pigmento da beterraba, que tem bastante, tem muito mais do que a primavera, e a gente transforma no pigmento da primavera no laboratório. Só que tem uma peculiaridade, essas betalaínas elas são encontradas em flores que brilham no escuro, em flores fluorescentes. Então a gente não só transforma o pigmento da beterraba no pigmento da primavera, como a gente também transforma o pigmento da beterraba no pigmento da maravilha. E a maravilha, a variedade amarela de maravilha, se você coloca luz azul nela, ela brilha. Tem uma questão ecológica aí. Por que uma flor brilha? Então, para estudar isso, você tem que estudar um monte de coisas, inclusive fungos. Então, aquele fungo que você tem, a Manita muscaria, aquele que todo mundo, quando pensa num cogumelo, pensa nele. Aquele vermelho é betalaína. Então, a gente também está estudando nas plantas e nos cogumelos qual é a relação evolutiva desse pigmento. Como que no desenvolvimento das plantas, no desenvolvimento dos fungos, como essas coisas se encontraram através do estudo dos pigmentos. Então, a gente pegou o pigmento da beterraba, nós mudamos o pigmento da beterraba um pouquinho, e quando ele entra em contato com o Bacillus anthracis, que é o causador do carbúnculo, também conhecido como anthrax, ele muda de cor. Então se você receber uma carta e você é paranoico o suficiente para achar que ela está cheia de Bacillus anthracis, se você passa uma canetinha marca-texto cheia do nosso composto, se ficar vermelha, não abra, porque ela está cheia de anthrax. Quanto útil é isso? É questionável, uma questão de opinião, mas isso é uma aplicação. Uma outra aplicação, nós pegamos de novo o pigmento da beterraba, modificamos, e esse pigmento modificado entra dentro do Plasmodium falciparum, que é o parasita que causa a malária. Ele faz uma coisa muito especial, ele não mata o parasita. E aí você pode me perguntar, mas não seria melhor se ele matasse? Tem um monte de coisa que pode matar parasita. Eu não estou interessado em matar o parasita, eu estou interessado em estudar o parasita. Ele não mata o parasita e o parasita fica brilhando para o meu microscópio. Então eu consigo estudar o ciclo de vida do parasita, eu consigo entender o parasita. Isso é muito importante porque a gente está entendendo qual é a integração do parasita com a célula, como as coisas funcionam. E isso, afinal, é a base da ciência.
Outras coisas, nós fizemos uma célula que gera hidrogênio a partir de poluente. Então você entra com poluente de um lado, ela produz hidrogênio. E se você lembrar, hoje hidrogênio é o que a gente quer para fazer os carros andarem. Só que não é uma boa ideia você pegar água simplesmente, quebrar em hidrogênio e oxigênio, porque se você aumentar em pequenas quantidades a quantidade de oxigênio global sobre a Terra, você vai provocar mudanças biológicas importantes. A gente quer fazer hidrogênio e, ao mesmo tempo, pegar um poluente químico ou um poluente biológico, alguma coisa que oferece algum risco ou dano, e transformar isso em energia. A gente consegue fazer isso, acredite se quiser, com a peça-chave disso é o pigmento da beterraba. O que me dá muito prazer é conseguir transformar uma coisa banal como uma beterraba em aplicações ultra sofisticadas e, ao mesmo tempo, entender aspectos muito simples. Por exemplo, eu faço uma solução, um suco de beterraba. Quanto tempo esse pigmento vai viver? Ele vai viver, tipicamente, 15 a 20 dias. Então, depois ele some. Por quê? Então, estudar essas coisas mais fundamentais, esses aspectos mais básicos, me ajudam a desenvolver aplicações super sofisticadas, porque eu sei como as coisas funcionam. E isso é ciência.